Voltei, meus amigos e minhas amigas. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2026. Tá? Então, aqui, ó, Humano Demasiado Humano, capítulo 1, aforismo 9. Aforismo de número 9, vou fazer a leitura. O título é Mundo Metafísico. É verdade que poderia existir um mundo metafísico. Dificilmente podemos contestar a sua possibilidade absoluta. Olhamos todas as coisas com a cabeça humana, e é impossível cortar essa cabeça, mas permanece a questão de saber o que ainda existiria no mundo se ela fosse mesmo cortada. Esse é um problema puramente científico e não muito apto a preocupar os homens, mas tudo o que até hoje tornou para eles valiosas, pavorosas, prazerosas as suposições metafísicas, tudo o que as criou é paixão, erro e autoilusão. Foram os piores e não os melhores métodos cognitivos que ensinaram a acreditar nelas. Quando esses métodos se revelaram o fundamento de todas as religiões e metafísicas existentes, eles foram refutados. Então, resta ainda aquela possibilidade, mas com ela não se pode fazer absolutamente nada, muito menos permitir que felicidade, salvação e vida dependam dos fios de aranha de tal possibilidade. Pois do mundo metafísico nada se poderia afirmar além do seu ser outro, um para nós inacessível, incompreensível ser outro. Seria uma coisa com propriedades negativas. Ainda que a existência de tal mundo estivesse bem provada, o conhecimento dele seria o mais insignificante dos conhecimentos. Mais ainda do que deve ser para o navegante em meio a um perigoso temporal o conhecimento da análise química da água. Eita, de novo. De novo, internet. Essa terça-feira tá brava a internet, hein? Vamos lá. Vamos para o comentário. Feita a leitura do aforismo 9. Vamos aqui compartilhar. Faz parte, né? Faz parte. Então tá aí, né? Mundo metafísico é o aforismo 9. Que, antes de começar, né? Vamos para o primeiro quadro aqui. Tá? Primeiro quadrinho. Então, a limitação da cabeça humana e a possibilidade abstrata. Ó, é verdade que poderia existir um mundo metafísico. Dificilmente podemos contestar a sua possibilidade absoluta. É aquele lance que a gente fala até hoje, né? Eu não tenho como provar que Deus exista e também não tenho como provar que ele não exista. É o que Nietzsche está falando. De uma forma absoluta. Eu posso fazer aqui suposições para a sua existência ou a sua não existência, mas afirmar absolutamente uma ou outra não tem como, não dá para fazer isso, né? Então ele parte dessa possibilidade, né? Então, olhamos todas as coisas com a cabeça humana. E é impossível cortar essa cabeça, mas permanece a questão de saber o que ainda existiria no mundo se ela fosse cortada. Então, Nietzsche começa com uma concessão metodológica impecável. Nós não podemos provar que, eu estava falando, que um outro mundo transcendental, divino, seja 100% impossível. Tem como provar isso. Afinal, percebemos a realidade através da cabeça humana. A cabeça humana. Nossos sentidos, nosso cérebro, nossa linguagem, nossa cultura, nossos interesses.
Quanta coisa guardada nessa cachola, né? Como não podemos nos despir do nosso próprio aparelho cognitivo, permanece teoricamente aberta, porque a possibilidade de existir algo além da nossa percepção. Contudo, essa é apenas uma hipótese abstrata, apenas uma hipótese. Só que ele compreende que, como ele não tem como negar em absoluto a possibilidade da existência de um mundo metafísico, então ele pode existir como hipótese abstrata. Mas aí ele vai agora desenvolver essa hipótese, né? Vamos lá. Muito bem. No segundo quadro aqui. Mas tudo o que até hoje tornou para eles valiosas, pavorosas, prazerosas, as suposições metafísicas, tudo o que as criou é paixão, é paixão, erro e autoilusão. Foram os piores e não os melhores métodos cognitivos que ensinaram a acreditar nelas. Quando esses métodos se revelaram o fundamento de todas as religiões e metafísicas existentes, eles foram refutados. Porque está falando o seguinte, vamos dizer assim, ele reconhece como hipótese abstrata a possibilidade desse mundo metafísico. Só que a ideia desse mundo metafísico, ele é fruto de paixão, de erro, de auto-engano, de, né, auto-ilusão. Ou seja, foram os piores. Ou seja, não foi os melhores métodos cognitivos que nos fizeram a criar ou a pensar esse mundo metafísico. Então, a sua gênese, a sua genealogia está ali fundada em ilusão, em ilusão. Então, aqui Nietzsche desfere o golpe principal, né? Uma coisa é a possibilidade lógica de existir algo oculto. Outra coisa, totalmente diferente, é a origem histórica. Olha aí, é a origem histórica das nossas religiões e dogmas. Ou seja, quando você vai pesquisar como surgiram historicamente nossas religiões, nossos dogmas, nossos mundos metafísicos, você vê que a sua origem não é muito confiável, né? Não é pautada num método rigoroso confiável. Elas nasceram do homem arcaico, do homem antigo, muito antigo, entendeu? Que era levado pelos seus sonhos, o sonho de fato, né? Não o ideal. Os sonhos, seus medos, suas ilusões, entendeu? O seu pouco conhecimento físico do mundo. Então, é ali que é a gênese, entendeu? Esse é o grande problema. Então, as crenças metafísicas reais, olha lá, não nasceram de investigações científicas rigorosas, de investigações científicas rigorosas, mas, aqui, ó, de medos, desejos, paixões, erros de lógica e autoilusão da humanidade primitiva. Então, toda crença religiosa tem a sua gênese nesse momento da humanidade. Todas elas. Todas elas. Nenhuma é diferente. Ao demonstrar que a matriz dessas crenças é o erro e a necessidade de consolo, o fundamento de toda a metafísica histórica desmorona. Então, por mais que você crie uma hipótese abstrata da existência de um mundo metafísico, beleza. Você não vai poder ignorar que a ideia de um mundo metafísico tem sua origem numa antiguidade arcaica e não é produto de uma investigação rigorosa científica. Então, esse é o grande problema desse mundo metafísico que nós podemos idealizar.
Então, por mais que eu não possa provar em absoluto que ele seja impossível, mas ao mesmo tempo eu posso começar a refutar, pelo menos, essa ideia de mundo metafísico pela sua gênese histórica. Entenderam? É... Terceiro quadro. A inutilidade. Aí ele continua com as suas especulações, né? A inutilidade de um ser outro inacessível. Ó, então resta ainda aquela possibilidade, mas com ela não se pode fazer absolutamente nada. Muito menos permitir que felicidade, salvação e vida dependam dos fios de aranha, analogia legal de Nietzsche. Essa coisa frágil, né? De tal possibilidade. Pois do mundo metafísico nada se poderia afirmar além do seu ser outro. Um para nós inacessível, incompreensível. Ou seja, esse mundo, caso ele exista, é um mundo distante da gente. É um mundo completamente diferente do que é o nosso mundo, do que é a nossa realidade. Então, para que serve? O que ele vai servir para nós? A questão da utilidade, né? Então, mesmo que aceitemos a hipótese de um mundo transcendental, esse mundo seria, por definição, um ser outro, totalmente inacessível e incompreensível para a mente humana. Nietzsche alerta para o perigo existencial. É uma loucura pautar, aqui está o grande problema, pautar nossa felicidade, nossas escolhas morais e nossa única vida terrena em fios de aranha, nessa coisa frágil, abstrata, sem nenhum tipo de relação com a gente, você pautar toda a sua existência em fios de aranha. Ou seja, numa mera possibilidade lógica sobre a qual nada podemos afirmar de positivo. Ou seja, você tem um mundo físico que você vive, que você sabe que existe, e é dele que você retira toda a sua existência. Aí existe um exercício filosófico, metafísico, dizendo que existe um outro mundo metafísico para além desse, só que esse mundo metafísico você não pode retirar nada dele, a não ser tudo aquilo que é inventado, porque não se tem contato com esse mundo. Ninguém foi até esse mundo e fez um estudo rigoroso científico e trouxe informações confiáveis sobre esse mundo. Tudo que nós temos são narrativas religiosas, metafísicas, fantásticas, mas nada de concreto, de real. Aí, o problema é quando você coloca esse mundo metafísico idealizado, imaginado, como o mundo principal. Foi o que fez Platão, né? Aí volta a crítica a Sócrates e a Platão. Foi o que Platão fez quando ele idealiza esse mundo perfeito, que não é o nosso mundo físico, mas é o mundo metafísico. Ok? Vamos para o quarto quadro. Vamos lá. A analogia do marinheiro da tempestade, né? Lembra que eu falei que Nietzsche se utiliza de vários gêneros, né? Então, ainda que a existência de tal mundo estivesse bem provada, provou, o mundo metafísico realmente existe. O conhecimento dele seria o mais insignificante dos conhecimentos. Mais ainda do que deve ser para o navegante em meio a um perigoso temporal o conhecimento da análise química da água. Porque, assim, ó, provou o mundo metafísico. Pô, se é metafísico, ele não é físico. Nós vivemos no mundo físico. O que o mundo metafísico pode nos ajudar? Aí ele faz essa analogia do marinheiro lá, numa situação de tempestade no mar. O que que, o que, que vai servir para esse marinheiro ele saber que a água é H2O?
Não vai servir de nada. Eu lembro do Chesterton, que os católicos gostam muito, que perguntou assim para ele: Chesterton, o que você levaria contigo? Então, o que você gostaria de ter contigo se você tivesse naufragado e fosse parar numa ilha deserta? Aí ele falou: um livro que me ensinasse a construir navios. Você vê que o Chesterton era um pensador católico extremamente religioso que colocou toda a sua obra em prol da defesa da fé católica. Quando ele deu a resposta, o que ele gostaria de ter com ele, se ele sofresse um naufrágio e fosse parar numa ilha deserta, ele não falou em nada espiritual. Ele falou de alguma coisa concreta. Ou seja, eu gostaria de ter um livro que ensinasse a construir navios. Ou seja, numa ilha deserta, o melhor é você saber fazer navios para você voltar para casa e não ter a crença em Deus, em Jesus Cristo ou em Maomé ou nos orixás. Então, o mundo físico, o mundo da realidade, exige medidas físicas reais e não metafísicas. Só para dar uma ilustração aqui, que achei interessante quando eu lembrei esse lance de Chesterton, né? Muito bem. Então, o aforismo aqui, fechando o aforismo, com essa analogia do marinheiro, saber a fórmula química da água não ajuda em nada o marinheiro que está lutando contra ondas gigantescas para não afundar. É a mesma coisa Chesterton querer saber. Eu sei que a água é H2O. Isso vai me ajudar eu sair da saída deserta, né? Da mesma forma, saberes metafísicos abstratos sobre um além-mundo não ajudam em nada o ser humano a lidar com suas dores concretas, seus conflitos morais e os desafios reais da existência. O conhecimento metafísico, mesmo se fosse verdadeiro, seria completamente inútil para a prática da vida. É tipo você perguntar hoje para a pessoa assim: a pessoa está gripada, muito gripada. O que você vai buscar? O curandeiro? O pastor da sua igreja? O padre? O pai de santo? A mãe de santo? É, sei lá, qualquer sacerdote? Ou você vai buscar o médico, um remédio? Você vai buscar o médico, você vai buscar a ciência. Por quê? O teu problema é físico, não é metafísico, entendeu? E aí Nietzsche vai desenvolver mais isso, que até mesmo as emoções, que nós costumamos entendê-las como problemas da alma, também são problemas físicos, que devem ser resolvidos no mundo físico. E quando a gente busca um consolo metafísico para esse tipo de problema, a gente agrava o problema. A gente agrava. A gente não resolve o problema, ou nem atenua. Então, nós somos seres físicos e precisamos resolver nossos problemas de maneira física. Ainda que nós tenhamos essa perspectiva espiritualista, metafísica, não importa. Mas problemas físicos são resolvidos com soluções físicas. Então a metafísica não pode ajudar nesse momento. Ok? É por aí e tem muito mais. Tá? Concluindo, embora não se possa negar categoricamente a possibilidade abstrata de um mundo metafísico, as religiões metafísicas reais nasceram de erros e desejos humanos. Pautar a vida numa possibilidade inacessível é inútil. Aí tem a analogia do marinheiro enfrentando a tempestade. Se ele, eu sei a composição da água. Não vai te ajudar em nada. Não vai te servir para nada. Ok, pessoal? Então, aqui termina o aforismo, certo? Aqui termina o aforismo. Aqui fica a questão que vai ser colocada lá nos comentários para quem quiser responder, refletir, fiquem à vontade, como sempre, tá? E ficamos por aqui e até o próximo aforismo. Até.